Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos os eleitos do Senhor. Este é o seu canal Palavra da Graça e aqui vamos para mais uma mensagem da graça de Deus. E para tanto, hoje nós vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E vamos ter bastante aprendizado, bastante revelação, porque é assim que o Espírito de Deus faz na nossa vida, né? Então ele diz assim, ou a lei ou Cristo. O título, né? Tem um títulozinho aqui muito bacana. Ou a lei ou Cristo. Então já deixa bem claro, né? Já, pelo título a gente já vê que é preciso fazer uma escolha. Você fica com a lei, com os rituais, com religiosidade, com aparências, né? Com cerimônias, com sacrifícios. Ou você anda em Cristo, com Cristo, por Cristo. Que é andar na graça, é andar liberto, é andar livre. Muito bem. O versículo 1 ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. É curioso que Paulo usa aqui o mesmo termo que Pedro usou quando ele falou lá naquela reunião, naquele concílio lá de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Pedro reconheceu isso. Ele falou, mas irmãos, como é que nós vamos colocar sobre a cerviz dos gentios um jugo que nem nós, que nem nossos pais podemos suportar, não é? Então, a lei, 613 itens da lei, proibia e eram proibições e obrigações, né? Não pode fazer isso e vocês precisam fazer outros tanto. Ela era dividida assim. Então, 613 itens da lei. Como é que a gente vai guardar isso tudo? Em alguma coisa a pessoa sempre vai falhar, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Então nem os judeus mesmo guardavam. Tanto é que o Antigo Testamento está aí, a história do povo hebreu aí todinho aí. Eles não conseguiam guardar a lei de Deus, eles sempre transgrediam, se tornavam idólatras, se tornavam infiéis à lei de Deus, à palavra de Deus. E sempre foi assim, nunca ninguém conseguiu. Mas tudo isso foi um preparo para que nós chegássemos hoje na graça de Deus. E hoje é graça, nós não precisamos de religião, de ritos, de nada disso aí. Então Paulo alerta aqui, não vos submetais de novo. Agora, quem se submete a julgo de escravidão? Pessoas que praticam religião, inclusive a evangélica. Que a pessoa fica presa, tem compromisso com a igreja, tem compromisso no lugar, tem um cargo, é um ministro, é um obreiro, tem que ir lá, é professor. Então ele fica assim nesse círculo vicioso. Verso 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha que coisa terrível, irmão. Mas exatamente. Como é que, e esse absurdo a gente vê nos nossos dias, como é que pode, eu como gentio, eu querer guardar sábado, eu querer guardar domingo, eu querer guardar a festa de lua nova, eu querer praticar circuncisão, entregar dízimo. Nós somos gentios, nós nunca tivemos nada a ver com a lei de Moisés. Paulo está falando aqui porque todas essas igrejas aqui naquela época tinham judeus e gentios na igreja. Então ele está falando aqui, não façam isso, não circuncidem, não se submetam ao jugo de escravidão novamente, vocês estão libertos por Cristo. Então ele diz, de novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha aí, Então, as igrejas evangélicas praticam obras da lei. Dízimo, sacrifício, diz que tem altar lá na igreja. Amigo, se você quer viver pela lei, então guarda a lei toda. 613 itens da lei, você é obrigado a guardar. Você quer fazer. Agora quer escolher? Não, nós vamos tirar isso aqui da lei, aquilo ali, o resto não serve. Ou você cumpre a lei toda ou não cumpre nada. E nós estamos desobrigados disso, não há nenhuma necessidade disso em nossos dias, não é? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei. Da graça decaístes. Tá vendo? Quem anda por lei, caiu da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo dá uma coisa nova aqui, né? Então, na verdade, pouco importa. Chega num ponto que circuncisão e incircuncisão não vale nada, não tem diferença nenhuma, não tem valor algum.
mas a fé que age através do amor. Por isso que ele escreveu 1 aos Coríntios, capítulo 13, né? Ele disse para os Coríntios: eu vos mostrarei um caminho mais excelente, mais importante, que é o amor, né? O amor de Deus, o amor supremo, o amor ágape. Vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Eles estavam indo bem. Então veio alguém lá, e Paulo já tinha alertado isso em Atos capítulo 20, ele falou: eu sei que depois da minha partida vai entrar lobos devoradores aí no meio do rebanho, né? E o que já está acontecendo aqui na Galácia. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo a ser perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então, Paulo está falando aí que se eu fosse a favor da lei, da circuncisão, se eu continuasse naquela vida de antigamente, que eu era escriba, que eu era fariseu, né, segundo a lei, zeloso da lei de Moisés, estava tudo bem, mas se ele é perseguido, então é evidente que ele não está mais defendendo essas coisas, né? Tomara até que se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Então vamos prosseguir. Agora no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Tá isso aqui também, tá esse alerta aí. Não é? As pessoas que frequentam a igreja, os religiosos, você fala com eles da verdade, da graça, que ele não precisa ir todo domingo na igreja, coisa nenhuma. Ele não precisa ir num templo. Não tem lugar sagrado, não existe lugar de adoração. Você fala isso para ele e fala que é pela graça, ele fica confuso. Ele pode ter várias reações. Ele fica com raiva de você, vira teu inimigo, ele fica confuso, ele não entende. Porque ele está ali fazendo aquilo ali muitos anos e assumiu aquilo como verdade. Então quando você fala, não é nada disso não, você tem que viver pela graça. Aí ele pensa que, mas viver pela graça o que é? Quer dizer que se eu não vou mais na igreja, aí eu vou pular carnaval, eu vou beber, vou fumar, vou usar droga. E tem gente que acaba assim. Porque ficou tanto tempo reprimido, no engano, na mentira. E quando ele vê a liberdade, aí ele mete os pés pelas mãos. Aí ele fala, bom, então, já que eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, ninguém perde salvação, porque nós nunca achamos a salvação, nós somos escolhidos de Deus, somos selados com o Espírito Santo, não tem como se perder. Então, já que não tem como se perder, então eu vou fazer tudo que ele dá vontade, que a minha carne pedir. É errado, é o que Paulo está falando aqui. Não vai aproveitar, né, a liberdade que a gente tem para dar ocasião para a carne, não é? Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a si mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que também não sejais mutuamente destruídos. Né? Aí no versículo 16 ele diz, digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. De novo, você fala isso para o religioso, tem que andar em espírito, ele não sabe o que é isso, não sabe o que é. Jesus falou bem claro para aquela mulher no poço de Jacó, João capítulo 4. Mulher, não tem mais lugar de adoração, não é nesse monte aqui, e também não é em Jerusalém. Mas como que não é em Jerusalém, se o templo está lá em Jerusalém? Jesus falou que também não é lá. E ele declara, ele dá a chave. Ele fala assim, escuta, agora, daqui para frente, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é mais com ritualismo humano, não é. Não é numa igreja, não é num templo, não é domingo, não é sábado, não é segunda. É em espírito e em verdade, ou seja, é num plano espiritual, é constante, é eterno. Transcende essa vida, não é só, é eternidade. Mas os religiosos não sabem disso. Tem até um corinho que eles falam, né, que eles cantam, em espírito, em verdade, te adoramos. Eles falam, mas eles não sabem o que é isso, adorar em espírito e verdade. Porque adoração para eles é com instrumento musical, é batendo palma, levantando a mão, se arrepiando, chorando,
fazendo um monte de careta lá, porque diz que está sentindo a presença de Deus. É isso aí, eles não sabem o que é isso. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sobre a lei. Opa! Olha aí. Se nós andamos no espírito, não tem lei. Nem lei humana, nem lei de Moisés, lei nenhuma. Nós vivemos na graça. Vivemos sob o governo de Deus, na presença de Deus, na família de Deus, com as bênçãos do Pai. Ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, crimes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais obras praticam. Então ele falou aqui de glutonaria, dissensões, discórdias, facções, divisões, inimizades. As igrejas evangélicas estão cheias dessas coisas. Eles disputam lá dentro poder, cargo, quem é mais importante. Igualzinho eram os 12 discípulos quando ele andava com Jesus. Eles ficavam discutindo entre eles quem era o mais importante. Que bobagem, né? Isso é meninice, isso é criancice. Falta de maturidade espiritual. As igrejas evangélicas é cheia disso. Cheia. Até porque tem um pastor lá, né? O pastor é o mais importante. O pastor é o primeiro. O pastor, todo mundo tem reverência, tem temor do pastor. Eu queria saber onde é que tem esse tipo de pastor na Bíblia. Não existe. Na Bíblia nunca teve um pastor na frente de uma igreja. Isso não existe. Aliás, a Bíblia nem fala, quase nem fala de pastor. Fala no Antigo Testamento. Que pastor é uma coisa peculiar a Israel mesmo. Rebanho, pastor. Salmo 23. Davi falou, o Senhor é meu pastor, nada me falta lá. Ele trabalhava com isso. Ele cuidava de ovelhas. Então é uma coisa peculiar ao povo judeu. Não tem nada a ver com jeitinho, com cristão, com igreja. Não tem nada a ver. Mas, semelhante à igreja católica apostólica romana, os evangélicos tiraram o padre, botaram o pastor e fica a mesma coisa. Ritual, tem que ouvir o pastor, tem que obedecer o pastor. Mas na igreja não. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja, para os irmãos. Para todos os eleitos e salvos do Senhor. Ele não está escrevendo para a liderança da igreja. Ele não está escrevendo aqui, dirigiu essa carta ao pastor responsável. Não existia isso. Não era nunca para existir. Aí vem uns bonitos ainda falar, irmão, mas se não tiver um pastor na frente da igreja, vive uma bagunça. Ai, meu pai. Quer dizer que a obra de Deus, a igreja do Senhor, depende de um homem estar lá na frente para organizar a igreja de Jesus Cristo, cujo Cristo é o próprio cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja e a igreja vai ser desorganizada. Como? É só andar no Espírito. Mas os religiosos não são ensinados, não praticam isso, andar no Espírito, sabe, eles andam na carne, eles são ensinados a andar na carne. Então ele falou das obras da carne, né? Inimizade, a pessoa não gosta do outro, dentro da igreja. Essas igrejas que tem por aí. Inimizade é a obra da carne. Então não está andando no Espírito, não vai saber como é andar no Espírito nunca. Mas ele não fala só das obras da carne. Aí agora ele vai enumerar o fruto do Espírito. Ou ele fala das obras da carne, que são variadas, diversas. E agora ele fala, mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, em primeiro lugar, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mansidão, hein? Puxa vida, hein? Mansidão, coisa, virtude rara em nossa sociedade hoje, né? Hoje está todo mundo armado até os dentes, pronto para agredir o outro, para atirar no outro, para pular no pescoço do outro, né? Mas quem anda pelo Espírito, ele tem fruto que chama amor, e por esse amor ele tem mansidão. Não é? Aqui, ó, domínio próprio. Então a pessoa se contém. Todo mundo aí você vê, por exemplo, assim, só para dar um exemplo, né? A torcida de futebol é um fanatismo terrível. Os caras vão lá torcer, se matam por causa de torcida de futebol, por causa de jogo, por causa de clube de futebol. Mas isso é falta de domínio próprio. Tem alguma coisa errada você torcer para algum time? Não tem nada, não, tá bom, brinca, saudável, esporte, muito bacana. Se bem, eu particularmente não gosto de futebol, mas quem gosta, tranquilo. Agora, domínio próprio. Ah, mas aí os caras vão se armar, vão uma torcida para cima da outra, vão dar tiro, vão brigar, vão se agredir fisicamente. Não, eu tenho domínio, eu não participo disso. Aí eu tô fora, não é?
Então, ter discernimento, para você não ficar aí andando na carne, né? Fidelidade, tá vendo? Ser fiel com as coisas de Deus, ser fiéis nos contratos, na sua palavra. Jesus já dizia isso, né? Seja o vosso sim, sim, ou não, não. Que passa disso é de procedência maligna. E ele diz assim, ele encerra: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então a nossa carne foi pregada na cruz. Entendeu? É por isso que vivemos no Espírito. Quando a nossa carne está morta, está crucificada, nós andamos no Espírito. Agora, tem um detalhe. Enquanto neste corpo humano que a gente não tem domínio total. Embora a gente deva exercer esse domínio próprio. Né? Porque quanto mais a gente se acostumar a ter domínio, a se policiar, a ser santo e consagrado para Deus, mais nós vamos deixando as obras da carne. Mas a imperfeição sempre vem. Uma hora, quando a gente vê, já foi pela carne. O próprio Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 7, ele admitiu isso tudo. Paulo era um ser humano como qualquer outro, e ele nunca admitiu que fizessem dele um semideus, alguém diferenciado, alguém num patamar acima dos outros irmãos. Ele se colocava igual, ele chamava irmãos, e ele agia dessa forma. Pelo contrário, Paulo trabalhava, se esforçava para servir a igreja. Tanto é que ele deu a vida pela igreja de Cristo, né? Pelo evangelho da graça de Deus. Paulo não era igual a esses líderes religiosos que tem no nosso dia, que eles gostam de ser servidos, eles gostam de ganhar presente, eles gostam de ser honrados, de destaque, né? Eles gostam de ser noticiário aí, de manchete de jornais. Mas isso aí não é andar no Espírito. Isso aí é querer ser mais do que os irmãos, ser o chefe, ser o dono da igreja, do rebanho de Deus. Não tem nada a ver, nós somos todos iguais, todos nós temos debilidade, fraquezas, mas podemos ajudar, apoiar e auxiliar uns aos outros, que é assim que a igreja do Senhor age. Né? Ele diz aqui, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Então, viver em paz, andar pelo Espírito, não pelas obras da carne. E ele diz aqui, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então é para andar em Espírito. Andar em Espírito, que então é uma coisa que não acaba nunca mais. Os filhos de Deus, quem é da família de Deus, anda em Espírito, vive no Espírito. Não é alimentando a carne. Não quer dizer que você não vai se divertir, passear, viajar, não tem nada a ver, não pode confundir. A gente tem que ter muito discernimento, precisamos aprender bastante sobre essas coisas. Né? Andar no Espírito, aí tem uns crentes perturbados aí que pensam que que a mulher não depila mais, não se depila, não corta o cabelo, e usa duas saias, usa a saia até... Não é aparência, não é, isso é da carne, você anda pela carne. Você está querendo andar pelo Espírito e vai pela carne. Não tem nada a ver com roupa, com aparência. Né? Mas quem é filho de Deus e quem anda no Espírito, ele tem discernimento, ele tem entendimento, ele tem maturidade espiritual e ele sabe o que serve para ele e o que não serve. Porque se deixou exercitar pelo Espírito e não pela carne. Aí o Espírito Santo vai falando, vai fluindo, vai enchendo a nossa vida e a gente vai agradando a Deus e desagradando a nossa carne e mortificando a carne cada vez mais. Né? Então, glória a Deus por isso, por este capítulo, que muito ensinamento nos dá. Espero que a gente possa refletir cada vez mais nessas mensagens, crescer, deixar de ser menino. Esse negócio de frequentar a igreja evangélica, você é ser menino, você não cresce nunca. Você vai na escola dominical o ano inteiro, chega no final lá, daqui a pouco o ano que vem outra revista, vai começar tudo de novo, a mesma coisa. Não tem progresso, não tem revelação, não tem nada, não tem crescimento. A pessoa fica presa naquilo ali a vida inteira. Mas quando nós voamos nas asas do Espírito, é maravilhoso. Aí nós temos entendimento, temos visão e somos verdadeiramente libertos por Cristo e vivemos para Deus, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Amém.